Bom dia, pessoal. Dando continuidade aos nossos estudos, o nosso próximo tema vai ser sobre hidrostática. Bom, quando você separa essa palavra ao meio, tá? Hidro está associado à água, a fluido, e estática, que está em repouso. Então, a hidrostática estuda os fluidos quando eles estão em equilíbrio, quando a força resultante que age sobre eles é zero, por isso o repouso, tá? Para poder falar um pouco disso e chegar a uma definição do que são fluidos, tá? Vamos primeiro fazer uma caracterização dos estados físicos da matéria. Então nós temos o sólido, que possui forma e volume bem definidos, tá? Nós temos o líquido, que continua tendo um volume bem definido, entretanto, a forma dele depende do recipiente onde ele está inserido. Então, por exemplo, se eu colocar um pouco de água dentro de um copo, ele vai ficar com o formato do copo. Se eu colocar essa mesma água dentro de uma xícara, ele vai ficar com o formato da xícara. Dentro de uma bacia, vai ficar com o formato da bacia, tá certo? E o gasoso, que ele não tem nem forma, nem volume definidos. Por exemplo, se chega uma pessoa extremamente cheirosa dentro de uma sala de aula, por exemplo, aquele cheiro vai se espalhar por todo o ambiente, tá certo? Então, os gases, eles vão ocupar todo o espaço que você der para ele. Óbvio que quanto maior for esse espaço, menos concentrado ele vai ser, tá? Então, dessa forma, a gente consegue concluir que o termo fluido está associado a tudo aquilo que não tem forma definida, que daí no caso seria o quê? Estaríamos associando aos líquidos e aos gases, tá certo? Num próximo slide, a gente consegue até parar e pensar um pouquinho como é que é o formato desse sólido. Imaginando que cada uma dessas bolinhas aqui, dessas esferas, seja uma partícula de uma determinada substância química, tá? Então, por exemplo, o sólido, você consegue perceber que todas essas partículas estão muito bem organizadas. No líquido, elas já começam a ficar um pouco mais afastadas, tá? E no gasoso, elas ficam mais afastadas ainda. Então, isso é que faz com que eu tenha uma diferença do sólido, do líquido e do gasoso. O sólido, a forma é bem definida, o líquido e o gasoso já não são. E aqui só para recapitular, né? Aqui as mudanças de estado físico da matéria, de sólido para líquido, de líquido para sólido, de líquido para gasoso, de gasoso para líquido e de sólido para gasoso e vice-versa, ok? Para poder falar sobre a hidrostática, nós vamos precisar caracterizar algumas grandezas físicas que nós vamos trabalhar com ela. Então a primeira é densidade e massa específica, tá? Densidade a gente vai simbolizar pela letra D, massa específica pela letra Mi, tá? Eu, quando vou escrever no quadro, o meu Mi vai ficar assim, tá? Ou algo parecido com isso, tá? Então quando a gente para olhar, tanto a densidade quanto a massa específica, todos eles são massa sobre volume. Massa sobre volume. As unidades de medida que nós vamos usar aqui, tanto para densidade quanto para massa específica, vão ser ou gramas por centímetro cúbico, tá? Ou quilogramas por metro cúbico. Lembrando que quilogramas por metro cúbico representam as unidades do sistema internacional para ou a densidade ou a massa específica. Bom, mas se são as mesmas grandezas, tá? Se eu tenho massa sobre volume aqui, massa sobre volume aqui, o que é que diferencia uma da outra? A gente pode diferenciar uma da outra, por exemplo, aqui, ó. Se eu tenho um objeto que é maciço e feito de uma única substância, tá? Eu posso afirmar que a massa específica desse objeto é exatamente igual à densidade dele. Entretanto, quando eu paro para pensar num objeto que tem, por exemplo, um espaço vazio aqui, ou uma outra substância inserida no meio desse objeto maior, a minha massa específica passa a ser diferente da minha densidade. Então, a massa específica, ela caracteriza o material, enquanto que a densidade, ela não faz isso. Por exemplo,
Se eu pegar um pedaço de aço, a densidade dele, a massa específica dele vai ser em torno de 7,8 gramas por centímetro cúbico. Isso significa dizer que se eu pegar um pedaço de aço qualquer e jogar dentro da água, ela vai afundar. Agora, se eu pego um barco e faço com que essa área que está vazia dentro dele fique cada vez maior, o que acontece? Eu vejo que aquele barco chega a um ponto em que a densidade dele chega a ser tão pequena que ele começa a flutuar na água. Tão pequeno em termos, né? Mas ele fica menos denso do que a água, tá? Então a massa específica ela caracteriza o material e a densidade não. Tá? Então, por exemplo, aqui nós temos a massa específica de algumas substâncias. Então, a água, 1 grama por centímetro cúbico. Se eu quero passar para quilograma por metro cúbico, como nós vimos aqui anteriormente, é só multiplicar por 1000, tá? E ao contrário, de quilograma por metro cúbico para grama por centímetro cúbico, eu divido por 1000, ok? Bom, o gelo, 0,92. Perceba o seguinte, ó, como o gelo ele tem uma massa específica menor do que a da água, é por isso que ele flutua na água, tá certo? O álcool, 0,79. O ferro, 7,8. O chumbo, 11,2. E o mercúrio, 13,6. Tá certo? Bom, agora a gente pode começar a pensar em fazer alguns exercícios. Então vamos lá. Suponhamos que você possua 60 gramas de massa de uma substância cujo volume ocupado por ela é de 5 centímetros cúbicos. Então, a massa é de 60 gramas, tá? O volume ocupado por essa massa é de 5 centímetros cúbicos. E ele quer, calcule a densidade dessa substância em gramas por centímetro cúbico e quilogramas por metro cúbico. Vamos lá. Para eu calcular essa densidade vai ser massa sobre volume. Então, vai ser 60 gramas por 5 centímetros cúbicos. Quando eu faço essa conta, eu chego à conclusão de que a densidade ela vai valer 12, o quê? Gramas por centímetro cúbico. Ah, mas eu também preciso calcular isso em quilograma por metro cúbico. Para passar de gramas por centímetro cúbico para quilogramas por metro cúbico, eu simplesmente multiplico por 1000. Então quer dizer que a densidade dessa substância em quilogramas por metro cúbico são 12.000 quilos por metro cúbico, ok?